Olá, esse vídeo eu gostaria de falar um tema muito complexo e muito polêmico. Por que Deus matou criancinhas? Bem, esse tema é um dos grandes problemas dos ateus que eles colocam para os cristãos e até como desculpa da contradição do caráter de Deus. E como eu cheguei a esse tema para fazer esse vídeo? Bem, eu entrei no canal do ateu Antônio e ele entrei no canal do YouTube e lá havia muitas pessoas no canal que eu tentei entrar, muita dificuldade, e quando eu entrei, a questão era exatamente por que Deus, pelo menos foi questionado para mim, por que Deus matou criancinhas? E essa pergunta sempre acompanha os ateus. Depois eu entrei no canal do YouTube do Money, do chamado Money, e lá também havia outros participantes, e a questão exatamente foi essa, né? Por que Deus matou criancinhas? Na verdade, o tema, apesar de ser um tema diverso, mas sempre chegava nessa grande questão. Mas antes de colocar os três textos que eles usam, principalmente o Money, né, que eu conheço como Money, para a dificuldade dos cristãos, quando eu entrei no grupo, no debate do Antônio, havia alguns cristãos e outros ateus. Havia um rapaz chamado Diego, e o grande problema desses debates, é que entram pessoas que não têm uma certa base. Eles não têm conhecimento do que falam. Vou dar um exemplo. Quando eu citei o texto da mulher adúltera, de João capítulo 8, um certo ateu chamado Diego, ele imediatamente falou, confirmando o que o Antônio falou, que esse texto não estava no original, né? E ele disse que esse texto não estava no original. Então eu disse, não, está no original, está no original. Imediatamente ele falou que eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Que eu não sabia nem que aquele texto não estava no original. Ou seja, esse Diego, é completamente ignorante sobre crítica textual. Porque uma pessoa erudita, uma pessoa que conhece, pelo menos ele vai dizer muito bem quais são os textos que você acha que tem, ou que os outros textos. Vamos falar acerca da confiabilidade desses textos. Né? Não, ele diz que não tinha, inclusive ele citou somente um manuscrito, que é o Códice Vaticanus, ou Sinaítico. É? Ele só citou um manuscrito que não estava nesse manuscrito. Aí, depois eu disse, não está, está no códice, está sim no códice D, chamado códice, é, é, no códice D, do quinto século, né? 05, códice 05, códice D. Ele disse que eu não sabia de nada. E ele dizendo que não estava no original, só citando um manuscrito, ou seja, ele é uma pessoa completamente sem conhecimento, que estava ali atrapalhando. Certo? Ele nunca leu nada sobre crítica textual, não sabia nada sobre o texto da mulher adúltera, que tem muitos manuscritos que têm esse texto. Né? É verdade que não está em alguns manuscritos,
e principalmente nos manuscritos egípcios, né? Os dois do século IV, que é o Códice Sinaítico, o Códice Vaticanos, mas do quinto, que estão no quarto século, mas no quinto século em diante, o Códice D, o Códice, que é o Códice Bezer, o Códice D, E, F, G, H, e o texto majoritário, a família 35, com mais de quase 3 mil manuscritos na região Egéia, tem esse texto. Tanto é que os tradutores da Bíblia, embora coloquem em colchetes, eles não deixam eles não tiram esse texto, porque existem muitos manuscritos mais confiáveis pelos os eruditos, né? Então, esse ateu não sabia isso e dizia que e eles ficavam rindo, ele rindo e agressivo, sendo que ele não sabe nada do que estava falando, né? Então esse é o problema. Havia também um senhor, eu não conheço o nome, muito educado, fazendo perguntas. O Antônio também deixou todo mundo falar, ele fazia perguntas. O problema é que nesses debates, além de entrar pessoas desqualificadas, pessoas que não têm conhecimento, estão ali porque são de conhecimento de internet, né? Eles bagunçam, eles falam coisas, palavras de baixo calão, colocam no chat impropérios. Então, realmente é muito difícil alguém entrar num debate, sendo que não deixam as pessoas falarem com mais liberdade, né? Dificilmente eles não atrapalham. Então, fica muito difícil. Dito isso, eu vou seguir. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque é muito complexo. Eu vou seguir, primeiramente, mostrando o problema, né, do teológico dos ateus. E sempre digo, como disse também no debate, que o problema do ateísmo, inclusive fiz um vídeo anterior, o problema do ateísmo não é falta de evidência biológica, evidência física, eles nem tocam no assunto. O problema do ateísmo, neoateísmo, é teológico. E parece que todos eles usam isso como se fosse uma desculpa para eliminar Deus das suas vidas. Na verdade, eu digo, isso é um dito meu, que o ateu é aquele que não deseja que Deus exista. Não é que ele chegue numa conclusão. O ateu é uma pessoa que deseja que Deus não exista. Porque é mais fácil dizer que Deus não existe para seguir os meus próprios instintos, seguir as minhas ideologias, né? Eu mesmo vou ser o senhor da minha ética, depois que nós vamos ver sobre a ética. Então é mais fácil alguém dizer que é ateu, né? Mais fácil. E você pode perceber que todos esses canais no YouTube, TikTok, esses jovens, eles dizem que são ateus e começam a demonstrar aparentes contradições da Bíblia, que muitas vezes por falta de conhecimento hermenêutico, né? Na verdade, eu acredito que ninguém ali tem mestrado, ninguém tem artigos em revistas teológicas. Na verdade, pode até ter, né? Eu não conheço, mas a grande maioria é só curiosos. Curiosos, vocês querem dar opinião, tudo bem. O problema é que eles ficam atrapalhando, eles ficam falando, xingando, como esse Diego, dizendo que eu não sei de nada, não sei de nada. Também disse que Moisés não era histórico, disse que não havia prova da existência de Moisés. Minha gente, que cabeça é essa? Ou seja, ele está eliminando a história de um povo
ele está passando por cima do historiador Flávio Joséfo e de muitos rabinos, escritores, né, dos essênios, dos manuscritos de Qumran, então, e da própria escritura, principalmente a escritura do Velho Testamento, que o judeu tem muito zelo, Então, é algo insano, né? Ou seja, é uma pessoa que não tem conhecimento mesmo, tá ali. Agora, se ele falasse como uma teoria, olha, eu acho, eu vejo como teoria que há essa teoria que Moisés não existe, né? Mas não, ele diz que Moisés não existe. Ele diz que não tem no original o texto da mulher adúltera. Ou seja, uma pessoa completamente desprovida de conhecimento da área. Né? Está ali. E pior, que eles estão rindo e as pessoas estão dizendo: eita, mas ele venceu, ele colocou lá embaixo. Né? Infelizmente, é aquela história dos pombos, né? Pombos jogando xadrez. Então vamos lá. Nós vamos falar primeiramente do problema teológico dos ateus. Né? Vejam bem, o problema teológico dos ateus é o seguinte: é que Deus mata criancinhas de colo, extermina cidades com crianças. E aí eles dizem o seguinte: Deus fazendo isso, além de ser Deus mau, Deus se contradiz e não segue a sua própria lei. E nós vamos colocar textos aqui, porque inclusive dois cristãos que estavam lá, o primeiro cristão disse: olha, Deus tentou refutar, dizendo: olha, Deus está acima até da sua própria ética, né? E eles começaram a rir. Aí um outro cristão disse: olha, você tem que ver que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, que realmente o Mônei tem razão, esse tem razão, né? Nós vemos que Jesus colocou uma outra visão, ou seja, esse cristão também que estava lá desconhecia, né, muito da teologia bíblica e vamos dizer, da hermenêutica bíblica. Né? Então, o que nós vamos ver? Antes eu preciso dizer o que é hermenêutica. Né? A hermenêutica é uma ciência que começou na teologia, mas tem na filosofia e no direito. Então, a hermenêutica bíblica, ela precisa analisar, partindo do texto, da frase, né? Do contexto imediato, depois o contexto do livro, depois o contexto de toda a Bíblia. Por quê? Porque tanto os profetas como os apóstolos, eles eles falaram de mesmos temas, eles não saíram, eles não se contradisseram diante dos temas. Por isso que Mateus citou muito o Velho Testamento, conforme diz o profeta Isaías, conforme diz o profeta Jeremias, conforme diz o profeta Naum, né? Paulo, então, citando, o próprio Jesus citando o Gênesis, Daniel. Né? Então, o que acontece? Os ateus têm um problema teológico sério. Deus mata criancinhas de colo. E aí, eu vou passar um texto aqui, que é 1 Samuel 15:3. E Deus mata realmente crianças de colo. Vamos ver aqui. Vai, pois, agora, quem está falando é Deus ordenando a Saul. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói. Aqui está dizendo, e destrói. Vejam aqui, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito,
bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, Saul convocou o povo e Deus ordenou que matasse meninos e crianças de peito. Isso é tão forte que o pastor Rodrigo Silva, o arqueólogo, ele chega a dizer, não, mas esse verbo que Deus manda é um verbo no tempo que não é bem uma ordem, não. Isso aí é Deus permitindo, como se Deus dissesse, olha, vocês vão olha, conversa fiada. O texto é uma ordem como todas as outras ordens. Se você pegar o verbo, o tempo verbal, né, você vai ver em todas as outras ordens, em muitas ordens comuns, que realmente é o mesmo tempo verbal. Então, o verbal hebraico. Então, não tem nada. Deus ordenou mesmo. Inclusive, Saul foi rejeitado por Deus porque ele não matou totalmente. Ele deixou o rei Agag, tá aqui, ó. E Saul e o povo pouparam Agag, tá aqui. E o melhor das ovelhas e dos bois. Saul foi rejeitado por causa disso, que ele não cumpriu totalmente o que Deus ordenou. Deus ordenou claramente, vai lá e mata homem, mata mulher, mata menino, mata criança de peito. Muito bem, guardem isso. Vamos ver outro texto de Oséias 3,16. Primeiro eu estou falando a tese e estou mostrando o que realmente o texto diz. A tese dos ateus. Vamos para Oséias 13,16, que foi muito falado, né, por Oséias 3,16 foi muito falado pelo YouTube Money. Ele diz aqui, ó, o que diz o texto: Samaria levará sobre si, é Deus falando através do profeta Oséias. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Vejam que Deus está falando aqui do juízo. Olha só, tanto é que Paulo usou esse mesmo texto lá para 1 Coríntios capítulo 15. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Aqui é Sheol, né? Onde estão, a morte, as tuas pragas? Onde está, ó Sheol, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum, ainda que ele viceje entre os irmãos. Aí no verso 16 ele diz que seus filhos serão despedaçados. Aí eles perguntam, vejam que maldade que Deus fez. Deus despedaçou mulheres grávidas e abriu pelo meio. Eu não quero um Deus desse, certo? Eles não querem. Então vamos lá. E aí, então, eles dizem que Deus se contradiz. Quando em Deuteronômio 24:16, diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos. É a lei de Moisés que diz, Deus falando através de Moisés, ordenou que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, né? Em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Aí eles dizem o seguinte, olha, tá vendo? Isso é uma contradição. Como é que Deus não está debaixo da sua própria lei? Como é que Deus transgride a sua própria lei? Então eles dizem então que Deus se contradiz. Muito bem. Antes de explicar esses textos, eu gostaria de mostrar a tamanha contradição moral e revelacional dos ateus. Os ateus não percebem, e isso fica claro porque eles têm, vamos dizer assim, um problema nessa área, né? Eu até escrevi sobre isso com base em Howard Gardner, né? Sobre inteligências múltiplas no meu blog. Vejam bem, eles não entendem que eles não têm base para a moralidade deles. Os ateus não têm base para a sua moralidade.
e nem para nenhuma ética. Ou seja, isso quer dizer que eles não podem reivindicar a bondade de ninguém, porque eles não têm base moral nenhuma. Eles jamais deverão buscar bondade em nenhuma. E a base moral, a única base moral que existe, está na Bíblia. E no próprio Deus que revelou na Bíblia. Está em Deus que revelou na Bíblia. Sem a Bíblia, não há base moral e de raciocínio. Então, vejam bem, quando eu perguntei para alguém, inclusive para o Money, em um debate, qual a base que ele aconselhava a uma pessoa que ela fizesse o bem? Qual a base que ele usa? Que ele não acredita em Deus, não acredita na Bíblia. Ele afirmou que ela se baseasse em si mesma e na Constituição. Ora, se alguém se baseia em si mesmo, não precisa de ética. Porque a si mesmo como ética não existe. Como é que eu posso me basear em mim mesmo, exigir ética de alguém? Como é que eu vou exigir ética de alguém se eu sei que aquela pessoa tem que se basear em si mesma? Ou seja, para aquela pessoa, ela só fará aquilo que ela acha que é certo. E se ela achar que matar alguém é correto? Depois ele falou na Constituição. Na Constituição. Isso quer dizer que a Constituição é a base ética de uma pessoa, mas qual a base para eu ter a Constituição como base ética? Afinal de contas, se no tempo do nazismo, a Constituição da Alemanha, ela estaria correta? E se ela não estava correta, qual a base para isso? Vocês estão vendo? Os ateus, eles não têm base moral. E quando eles reivindicam isso de Deus, eles colocam como base a própria ética de Deus. Então, em outras palavras, está dizendo, olha, eu acho que você errou, Deus, em matar criancinhas, porque eu tenho como base a sua ética de não matar. De não matar. Então, vejam a contradição. Dito isso também, nós vamos então explicar essa controvérsia. Por que Deus matou criancinha? Primeiramente, antes de explicar por quê, precisamos entender que Deus não escondeu exatamente isso na lei. Na lei, tanto do Velho Testamento como o próprio Jesus, deixou claro que Deus mata descendentes, exceto se esses descendentes se arrependerem. Então vamos ver primeiramente em Êxodo capítulo 20 e verso 5, quando o decálogo, no chamado decálogo, que diz assim, não as adorarás, está falando das imagens, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Notem que Deus diz aqui que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas ele usa misericórdia também. Deixa claro. Vamos ver também o texto de Êxodo 34, 7. Isso é lei. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Deus deixa claro, Deus não negou. Deus não negou isso.
Deus sempre deixou claro que ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Vamos ver também Deuteronômio 5:9. Deuteronômio 5:9 e 10, que diz assim: Deus, repetindo a lei, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, Deus repetindo o que ele falou no Decálogo, né? Certo? No Decálogo. Jeremias 32, 18. Jeremias 32, 18 diz o seguinte. Vejam que Jeremias 32, 18, olha só o que o profeta está falando. A partir do verso 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Então, Jeremias deixa claro, baseado lá no Êxodo, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Vamos ver Lamentações 5:7. Olha o que o profeta Jeremias estava lamentando, que foi no período da invasão babilônica a Israel, né, a Judá. E aí então Jeremias escreveu Lamentações, né? E aí então olha o que ele falou no verso 7, capítulo 5, verso 7. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Minha gente, o pecado é coisa séria. Vejam, nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. No Novo Testamento, Jesus, olha só, porque existem cristãos, como um cristão que estava lá, dizendo, não, mas o Velho Testamento é diferente do Novo Testamento. O Velho Testamento, Deus é um Deus carrasco. No Novo Testamento é diferente, um Deus de amor. Mas vamos ver o que Jesus falou em Mateus 11, 21. Em Mateus 11, 21. Vamos lá, Mateus 11, 21 a 24. Que diz assim, Jesus está falando às cidades que não receberam. Ele diz, ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Nota que ele está falando cidades. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Vejam bem, Sodoma e Gomorra, cidade inteira foi destruída com crianças de peito, mulheres grávidas. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então vejam bem, aqui Jesus está deixando claro que, falando de cidades, que Deus, ele julga também não somente os pais, mas também os filhos, E antes que alguém diga que, mas aqui há uma diferença de rigor do juízo, porque Jesus está falando do juízo, primeiramente, lá físico, com o juízo do inferno. Que haverá muito mais rigor, porque ali não foi somente o juízo lá em Sodoma e Gomorra, mas agora o juízo vai ser lá no inferno, como ele disse mesmo, no dia do juízo, o rigor será grande,
maior. Então, Jesus também falou isso. Agora, Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo começa a explicar por que Deus faz isso, que nós vamos falar depois. Paulo diz, portanto, assim como por um só homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Aqui, independente, a morte passou a todos os homens. Ou seja, há um representante. Há um representante. E por que há um representante? Porque assim como Adão pecou e ele era um ser moral livre, qualquer pessoa que estivesse no lugar de Adão com essa natureza faria a mesma coisa. E acontece porque nós herdamos o pecado. Uma criança herda o pecado. E nós vamos ver base para isso. Paulo começa também a falar sobre isso quando ele fala em Efésios, capítulo 2, verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, presta atenção que Paulo está falando, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa expressão filhos da ira é um hebraísmo. Filhos da ira, ou seja, por natureza, nós nascemos com a natureza pecaminosa, nós nascemos em potencial para pecar. Então, aqui a base para deixar claro que Deus, tanto na lei como no Novo Testamento, Deus deixa claro que ele julga os pais e também os filhos, também até a 4ª geração, como ele mesmo falou. Agora, vem o 4º ponto. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Primeiramente, nós vamos ver Gênesis capítulo 6, verso 5, que diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vejam bem que isso foi o motivo de Deus destruir toda a humanidade na época de Noé. Mal o desígnio do seu coração. Agora prestem atenção a uma coisa interessante. Deus demonstrou a toda a humanidade que o ser moral, que é da natureza pecaminosa, mesmo que ele seja retirado, como 8 pessoas foram retiradas, Noé era um homem que andava com Deus, diz o texto. Noé e seus filhos eram tementes a Deus diante de uma sociedade corrompida, corrupta, uma sociedade impura, uma sociedade pagã. Mas Deus então reservou 8 pessoas numa arca e salvou essas 8 pessoas, as demais foram destruídas num grande dilúvio, um dilúvio universal que matou pessoas, animais, etc. Vejam bem, mesmo assim, essas 3 famílias que saíram da arca, que foi Sem, família de Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé, mesmo assim, o mundo se degenerou do jeito que nós estamos. O mundo é caótico do jeito que nós estamos. Então, Deus demonstrou que a natureza humana, mesmo que se separe, mesmo que coloque uma criança no mais reservado, no maior ensino de ética, numa pessoa que andou com Deus, como que a Bíblia diz que Noé andou com Deus. Noé era um homem temente a Deus. Mas mesmo assim, havia corrupção. Mesmo assim, houve corrupção e espalhou em toda a terra o pecado no mundo. Então, vejam bem, uma criança, ela não é inocente. Em uma criança há toda uma maldade em potencial.
Vejam bem, Hitler era uma criancinha. Mussolini era uma criancinha. Nero era uma criancinha. Todos esses imperadores, todos esses canibais, todos esses psicopatas, eles foram criancinhas. Mas estava na natureza deles, está na nossa natureza o pecado. Então, quando Deus julga crianças, ele está julgando dentro da sua sabedoria, dentro da sua onisciência, porque não há um justo sequer. Diz o texto de Romanos capítulo 3, verso 10, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então, Deus julga também as crianças. Vejam, no caso de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, desde o ventre, Deus já tinha escolhido, como o próprio texto diz, eu amei Jacó e aborreci a Esaú. Ou seja, Deus reservou dos dois alguém que tem a natureza, os dois têm a natureza pecaminosa, o próprio nome Jacó quer dizer enganador. Então, Deus reservou um deles dois para que o Messias nascesse da descendência de Jacó. Então vejam que a natureza humana. Vamos ver o texto, Gênesis 18, 23 a 26. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse texto, porque esse texto é para mim um checkmate, mostrando que as crianças não são justas diante de Deus. Vejam, aqui em Gênesis 18, 23 a 26. Deus aparece para Abraão e diz que vai destruir Sodoma e Gomorra. No entanto, Ló, o seu sobrinho, estava morando lá em Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder pelo seu sobrinho, interceder. E olha o que ele começa falando. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Aí, vejam bem, se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. Vejam, a cidade tinha as crianças. Claro, toda cidade tem crianças de peito, toda cidade tem meninos. Aí Deus diz assim, então disse o Senhor, no verso 26, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Mas aí, Abraão vai, para diminuir o tempo, Abraão vai diminuindo, certo? E ele chega então no verso 32, ele diz assim, disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10 justos, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Havia crianças em Sodoma e Gomorra. Mas por que Deus destruiu toda a cidade? Porque aquelas crianças, elas nasceriam contaminadas com o pecado que Deus abominou e que Deus destruiu a cidade por causa do seu pecado. Então, as crianças não são inocentes para Deus. Vamos ver outro texto, que é Salmo 51, o Salmo 51, 5, que diz assim, Salmo 51, 5, Davi, quando pecou diante de Batseba, diz, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E aí eu respondo, por que o filho de Batseba morreu? Deus matou o filho de Batseba. Em forma de juízo. Ah, mas aquela criança não tinha nada a ver. Mas Deus, na sua sabedoria, no seu conhecimento, ele quis levar. Na verdade, nós vamos ver que Deus tem nas mãos a vida de todos os seres humanos.
E Deus quis levar aquela criança como juízo, não porque aquela criança era inocente, mas Deus sabia que aquela criança herdaria, ela herdou o pecado mesmo no ventre, e Deus quis levá-la como juízo. Deus já tinha falado isso em Êxodo. Vejam em Ezequiel capítulo 18, e aqui explica muita coisa que nós vamos entender. Vejam em Ezequiel 18, verso 1 e até o verso 4. Diz assim, ó: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Vejam bem, os israelitas estavam dizendo exatamente isso para Deus, porque eles, os filhos deles, estavam escravizados na Babilônia. E aí, então, estavam dizendo para Deus: olha, como é que pode nós estarmos aqui na Babilônia se foram os nossos pais que pecaram contra ti? E eles estavam dizendo isso. Aí, olha o que Deus diz aqui: porque muitos morreram com a invasão da Babilônia, muitos morreram. Aí, o que Deus estava dizendo assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, toda alma que nasce em pecado. Todas as almas, como a alma do Pai, também a alma é minha. Ou seja, gente, todas as pessoas que morrem, é Deus que tira a vida. Deus não tira a vida só de algumas pessoas. Aí eles dizem: mas Deus matou criancinhas. Mas Deus mata todas as pessoas. Deus chega um dia e diz: você vai morrer. E pronto. Foi isso que aconteceu. Veja o caso de Jó. Satanás pediu permissão. E Deus disse: não toque na sua vida. E ele não tocou. Deus tem o domínio de todas as coisas. Deus tem o domínio de todas as coisas. Então, aqui, e Deus então vai explicar isso. Vejam bem. Vejam aqui. Vamos ver agora o verso 5. Sendo, pois, um homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos, ou seja, um homem justo. Mas aí, ele, no verso 10, diz aqui: ele gera um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas. Aí, o que acontece? No verso 3 diz: emprestar com usura, receber juros, porventura viverá? Não viverá. Não viverá. Mas se ele gerar um filho, que veja todos os pecados de seu pai, e vendo, não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos. Aí no verso 17 diz: desviar do pobre a mão e não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. O que Deus está dizendo? Olha, se um pai, ele transgride os seus mandamentos, ele anda como se, vamos dizer, usurpando os mandamentos de Deus. Mas se o filho, ele é consciente do que o seu pai fez, e ele se converte, e ele não faz, ele viverá. O pai morrerá. Mesma coisa, se o filho, ele transgride, mas se o pai não transgride, então, o que Deus está dizendo é que se o filho se arrepender, então, ele não morrerá. O juízo de Deus não estará sobre ele. Aí entra a graça de Deus, àqueles que reconhecem e que precisam de uma expiação que é somente Jesus Cristo. Aí alguém diz: mas e por que as criancinhas que não têm oportunidade de escolher?
Aí Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E aí acontece que lá que aconteceu com Jacó e Esaú. Aqueles a quem Deus escolhe, como escolheu Jacó, eles vão se voltar para Deus. Eles vão se voltar para Deus. Mas aqueles a quem Deus sabe, porque somente Deus sabe, aí então eles também sofrerão o juízo de Deus. Minha gente, isso leva a nós refletirmos sobre o pecado. O pecado, ele tem consequências universais, consequências grandes. O pecado é uma transgressão. É por isso que alguém diz assim, ora, mas se Deus mata, ele vai contra o próprio mandamento dele que diz, não matarás. Mas vejam bem, o mandamento é exatamente alguém que se torna, que quer se ficar no lugar de Deus. Porque só Deus tem autoridade para matar. Só Deus tem autoridade para matar. Só Deus tem autoridade para tirar a vida de uma pessoa a seu querer, porque Ele é Senhor. E todos pecaram, todos são pecadores em potencial, todos têm a natureza para serem, inclusive, ateus. Então, nós vamos falar agora sobre a contradição que dizem de Deuteronômio 24, 16. Nós vamos lá para Deuteronômio 24, 16, porque eles dizem o seguinte: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, a lei de Moisés, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Aí eles dizem que Deus se contradiz, porque ele mesmo, ele ordena que os pais não sejam mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. E como é que Deus mata criancinhas? Por causa dos pais. Vejam, primeiramente nós temos que entender esse mandamento. Esse mandamento é exatamente que, se você prestar atenção, Moisés ordena dentro de mandamentos sobre o salário, sobre não perverter o direito estrangeiro. Esse mandamento é exatamente no contexto, por exemplo, de alguém cometer um crime contra uma família e ele foge, desaparece. E aquelas pessoas, aqueles familiares, para se vingar daquela pessoa, como não achou, ele vai atrás dos seus familiares, ele vai atrás do pai, ele vai atrás da mãe, ele vai atrás do filho, para se vingar. É nesse sentido. Ou um filho que erra, que mata alguém, que deve, e aí então ele vai e se vinga no pai. O mandamento é exatamente esse. Ou seja, o ser humano não pode se vingar com base nos seus familiares, se aquela pessoa pecou ou agiu em pecado. Mas Deus, quando age assim, Ele é soberano e Ele está agindo como juiz porque Ele conhece todo o coração humano e Ele sabe que todas as pessoas nasceram em pecado e, em potencial, eles são pecadores. Nós, seres humanos, não podemos nos vingar em familiares por causa que alguém nos feriu ou pecou contra outra pessoa. Então, Deus está dizendo, inclusive para Moisés: olha, Moisés, se alguém errou contra uma pessoa, feriu uma pessoa, usurpou o bem de uma pessoa, ele não pode ir lá no familiar e se vingar. É nesse sentido que a lei está sendo dita. Mas quando Deus julga, Deus julga todas as pessoas, as crianças também, porque as crianças herdaram o pecado em natureza. Então, quando Deus diz para Saul: olha, vai lá nos amalequitas e mata homem, mulher, menino, criança, boi, jumento, Deus está colocando o seu juízo,
o juízo. Agora, detalhe, isso demonstra que o inferno será pior, e muito pior. O inferno será muito pior. O inferno é um juízo eterno de Deus que foi preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, uma coisa nós precisamos entender é que esse Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, esse Deus providenciou o sacrifício. Esse Deus providenciou o cordeiro. Esse Deus providenciou a misericórdia. Na mesma lei que fala que ele visita a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração, diz que também traz misericórdia até 1000 gerações. Esse Deus é um Deus compassivo. Se todo aquele que se chegar a ele e invocar o nome do Senhor, Jesus Cristo salvará, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus planejou todas as coisas, mas ele planejou também Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você está ao alcance da minha voz, se você é ateu, saiba que Deus é poderoso para te curar, para te salvar e para que você seja uma testemunha dele. Que Deus te abençoe.